Saúdo a todos com a paz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela alegria que o Senhor nos dá de estar na tua casa, de estar na tua presença, de estar buscando, Senhor, a alegria que vem de ti. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem contemplado nossas vidas, nossas famílias, e, ó Deus amado, a cada dia tem renovado a nossa fé, nossa força e a alegria que há em teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Por isso nos reunimos para adorar-te, para louvar-te, para bendizer o teu nome neste momento e que continuemos, Senhor, em nossos lares, em nossa semana que se inicia hoje, pela tua graça, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos cantar, continuar este hino. É o número 398 do nosso cantor cristão. Amém? 398. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. A 3. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar com os remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus,
Aleluia, glória a Deus. Salmo 63, versículo 3, 4, 5, 7 e 8. Ela fala um pouquinho do que esse hino significa para nós, né? Creio que foi inspirado lá. Diz assim a palavra do Senhor: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei minhas mãos, a minha alma se fartará, como de tutano e de gordura. A minha boca te louvará com alegres lábios, porque tu tens sido o meu auxílio, então à sombra de tuas asas me regozijarei. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Amém? Vamos orar mais uma vez, dessa vez pelo estudo que vamos ter agora. Em seguida, o irmão professor Wendel está com a oportunidade. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelos louvores, pela leitura da tua palavra. E agora, Senhor amado, te pedimos pelo estudo, pelo teu servo que tu irás usá-lo aqui, que o teu nome seja exaltado, seja glorificado. Abre nossa mente, o nosso coração para entender, para guardar a tua palavra e praticá-la em nosso dia a dia. Que o Senhor nos use para a tua honra e tua glória. Que essas mensagens aqui proclamadas possam alcançar o coração daqueles, ó Pai, que estão frios, mesmo já estando em teus caminhos, possa encontrar aqueles que estão afastados e trazê-los de volta, e encontrar o perdido, e ele possa ser achado pelo teu Espírito Santo, e possa, Senhor amado, este culto trazer uma decisão na vida dessas pessoas, de se achegar a ti, de se render aos teus pés, de se entregar todos os dias, a cada momento, diante do Senhor de nossas vidas, aquele que criou todas as coisas, aquele que sabe tudo ao nosso respeito. Nós precisamos de ti, Senhor, como o ar que nós respiramos. Por isso estamos, Senhor, aqui, dependentes de ti. Estamos aqui, ó Deus, desejando nos alimentar, ó Deus, da tua palavra. Por isso nós te oramos, nós te agradecemos e bendizemos o teu nome, agora e para sempre. Amém. Amém? O irmão Wendel está com a palavra. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Nós vamos dar sequência aos nossos estudos. Hoje, a lição de número 10. Lição que tem por tema o ministério de mestre ou o ministério de doutor. Tanto faz, né? Nós já chegamos na sequência de estudar os vários ministérios, né? Os dons de ministério. Começamos com o ministério de apóstolo, depois profeta, seguimos com o ministério de evangelista, ministério pastoral no domingo passado, e hoje o ministério de mestre, também outro ministério concedido ao Senhor, à igreja. O texto da nossa leitura bíblica em classe, na verdade, são 3 pequenos textos que nós iremos ler em Mateus, Romanos e Tiago. Mateus 7, é o versículo 28 e 29, que diz, a partir do 28, né? E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. 29, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Agora, Atos capítulo 13, o versículo 1, que diz, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cinereu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E agora o último texto, quer dizer, são 4, né? Agora o terceiro, Romanos capítulo 12, o versículo 6 e o versículo 7,
que diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E agora sim, o último texto, lá em Tiago, capítulo 3, o versículo 1, que diz: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos muito ou mais duro juízo. Então veja, Tiago aconselha, né, aos irmãos da igreja: muitos de vós não sejam mestres, porque se forem, saberão que receberão um duro juízo. Então, lemos esses 4 textos que dá a base aí para o nosso estudo acerca do ministério de mestre. Então, o ministério do ensino, né, da palavra de Deus, ele é primordial. A gente sabe disso, é primordial para a igreja, porque a igreja precisa exercer, né, o discernimento no que tange aí, ou seja, no que diz respeito ao tempo em que nós vivemos. Então, é claro que a cada tempo histórico é imprescindível os professores, os mestres, os doutores, para que eles possam, de certa maneira, discernir, né, aquele tempo e ministrar a palavra do Senhor através do ensino. Então, tão importante é a função de mestre na igreja, que as Escrituras, né, que a Bíblia declara ao quanto deve se esforçar intelectualmente para se exercer tão nobre tarefa. Ou seja, as igrejas, né, quase que todas elas têm o seu departamento de educação. Então, os professores, desde os pequenos aos adultos, precisam muito se dedicar ao ensino da palavra. Romanos 12, o versículo 7, ele diz isso, né? A gente leu: se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, então ensine. Bom, a lição está dividida em 3 tópicos, né? O primeiro tópico fala exatamente a abordagem, né? Jesus, o mestre por excelência. É claro que não há mestre que mais destacado foi, né, do que Jesus. Jesus, ele é o mestre por excelência, Jesus é o psicólogo por excelência. Enfim, então a gente vai estudar um pouquinho aí sobre o mestre da Galileia, Jesus de Nazaré. Então, lógico que Jesus, ele é um doutor incomparável. Nunca fez um curso de doutorado ou pós-doutorado, mas era chamado por todos de rabi, de mestre. E aí, doutor incomparável, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho a todas as pessoas. Diferentemente dos escribas, né, também doutores da lei, mais técnicos, né, Jesus, ele ensinava com quem tinha autoridade. A gente fez essa leitura, né? Jesus, ele ensinava diferente dos escribas, porque ensinava com autoridade. E aí Jesus, ele transtornava a consciência daquele que estava acomodado e aquietava o coração de quem estava perturbado. Então, aquele que está muito calmo, a palavra do Senhor, ela agita. E aquele que está acomodado, a palavra do Senhor, ela inquieta. Então, a palavra do Senhor, ela é eficaz para todo aquele que precisa da palavra, e todos precisamos. Então, Jesus, ele é o mestre por excelência. Então, por exemplo, a um mestre da lei, né? Jesus, ele teve um encontro, a gente consegue ver isso nos evangelhos, o encontro de Jesus com Nicodemos, né? Nicodemos, ele foi educado, se a gente pode assim comparar hoje, né, nas melhores escolas religiosas de Israel, né, onde tinha um ensino mais competente e qualificado. Nicodemos, pela condição financeira que tinha, ele teve a oportunidade de estudar e ter uma educação, para a época, considerada uma das melhores educações, né? Então, ele foi educado nas melhores escolas e era um grande conhecedor, né, das escrituras hebraicas. E aí, Nicodemos, ele reconheceu em Jesus um personagem meio que incomum, né, do seu tempo. Se a gente vejamos lá em João capítulo 3, João capítulo 3 nos mostra um pouco isso.
João capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Veja, é como se Nicodemos ele tinha um nível intelectual tão grande, não é? Assim, era um conhecedor da lei, das escrituras, era fariseu, conhecia muito tecnicamente a lei, sabia muito. Mas ele talvez não, né? Como mostra a Bíblia, ele teria vergonha de se encontrar com Jesus à luz do dia, né? Talvez isso trouxesse para ele um certo constrangimento. Como é que pode Nicodemos, né, tão inteligente, estar próximo de alguém como Jesus, que vive com as pessoas humildes, enfim. E ele encontrou Jesus à noite, mas ele soube discernir, né, através de todo o entendimento que ele tinha, que Jesus ele era incomum, era diferente. Jesus era diferente. E aí ele diz, né? Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver contigo. Mas ele não teve coragem de dizer isso à luz do dia, talvez por ser reprovado por algum amigo e algum membro. Às vezes é assim, né? As pessoas entram na igreja escondido, com vergonha de dizer para alguém que foi à igreja, como se isso fosse uma penalidade, né? Nicodemos meio que passou por essa situação, mas ele reconheceu que Jesus era mestre por excelência. Jesus ele é chamado mestre cerca de 45 vezes, né, ao longo do Novo Testamento. E Jesus ele era o mestre de humildade, a fim de ensinar os discípulos, né, acerca da humildade. O próprio Jesus, né, ele pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com uma toalha. Para quem era o Rei dos Reis, o Filho de Deus, se passar a lavar os pés, e a gente não está falando lavar os pés hoje em dia, né? Todo mundo anda calçado, com meia. Na época, a terra batida, as pessoas andavam com sandália de dedo, então era muito comum os pés estarem extremamente sujos, né? E castigados pelo sol, pelo dia a dia. Mas foram esses pés que Jesus ele decidiu lavar para mostrar humildade. João capítulo 13, a gente estava no livro de João, João 13, o versículo 4 e 5. João 13, 4 e 5 diz assim: levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida, derramou a água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Né? O versículo 6, a gente vai ver daqui a pouco. Então, era inimaginável um mestre judaico, né, encurvar-se para lavar o pé de pessoas leigas. O versículo 6 diz isso, né? Quer dizer, o versículo 6 ele vai levar a um questionamento da parte de Pedro. E isso se deu exatamente porque o ensino de Jesus não era um ensino apenas do discurso. Tem gente que só fala, né? Não faz. Jesus ele falava sobre humildade, mas dava também exemplo de humildade. E aí isso se deu exatamente para que não seja apenas um mero discurso, né? Mas que era exatamente o espírito e vida de Cristo. E aí ele nos convida a fazer o mesmo. Esse ato de tão humildade fez Pedro questionar Jesus diante de tal situação, né, que é o versículo 6. Aproximou-se Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais me lavar os pés? Não é? Ou seja, eu não sou digno, o Senhor que é o mestre, o Senhor não pode se curvar em tal situação. Mas Jesus ele não ensinava apenas pelos discursos, ele ensinava pelos discursos, mas ensinava também pela prática, ele mostrava, ele fazia. E aí ele nos convida
a fazer exatamente o mesmo, né? Lá em João 13, a gente está nele, o versículo 13 ao 15 diz assim, né? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Então, se Jesus ele deu o exemplo de humildade, o porquê também de nós não fazermos isso? Então, a gente tem que se prender a essa palavra aqui, né? E se a gente não é tão humilde, que nos tornemos mais seguindo, né, o exemplo de Jesus. Jesus nos convida a fazer o mesmo, a ter gestos de humildade. Bom, falamos um pouco aqui sobre Jesus, que é o mestre por excelência. Agora a gente vai falar do tópico 2 da lição, que é o ensino das Escrituras, né, na igreja no primeiro século, né, que é o século onde Jesus nasceu e viveu e falou das palavras do Evangelho. Então, antes de ascender aos céus, de modo muito espetacular, solene, Jesus ele determinou aos seus discípulos que ensinassem todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. Então Jesus já deixou aí, vocês terão a missão de ensinar tudo sobre o que eu ensinei a vocês. Então, após a descida do Espírito Santo em Pentecostes, o discurso de Pedro, né, foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo. Jesus, através do Espírito Santo, ou seja, do Consolador, ele dotou nós, alguns dos seus servos, com o dom ministerial. Então, o Espírito Santo, quando desceu, ali ele desceu, fazendo que alguns tivessem o dom de profeta, dom de apóstolo, dom de pastores, e também dom de evangelista e dom de mestre. Então, esse dom ministerial de mestre ou doutor, né, esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Ou seja, qualquer dom, né, se é o de ensinar, se é o de profetizar, se é o dom de pastor, todos esses dons, né, ele é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo. E aí a gente vê logo no começo a doutrina dos apóstolos, né, lá em Atos. Então, o texto Atos 2, a gente fala disso sobre a doutrina dos apóstolos, Atos capítulo 2, o versículo 42, esse ensino da doutrina dos apóstolos é muito claro aqui, né? Atos 2, 42, que diz, né? Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, eles perseveravam no ensino, na doutrina dos apóstolos. Então, esse texto de Atos 2, 42, ele nos mostra que os primeiros convertidos, né, os primeiros crentes ali, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, né? Além disso, acrescenta que em cada alma havia um temor e muitas maravilhas e sinais se faziam por meio dos apóstolos. Então, a doutrina dos apóstolos, como está aí clara em Atos 2,42, doutrina ou ensino dos apóstolos, né? Na verdade, aqui referida, trata-se de um conjunto de ensinos de Cristo ministrados, né, por eles, pelos apóstolos, de forma constante, eficaz para o crescimento integral dos novos convertidos. Então, esse ensino de Jesus, o ensino dos apóstolos, né, ele era exatamente um ensino de crescimento extremamente eficaz para aqueles que estavam conhecendo a Cristo ali naquele momento. E aí a igreja, inicialmente, né, não começou nos templos, não havia, os primeiros cristãos, eles cultuavam nas catatumbas, né, eram subterrâneas, eram grandes túneis subterrâneos, eles não poderiam cultuar livremente, porque no Império Romano, os cristãos eles eram perseguidos exatamente porque eles não cultuavam, havia um dos ensinos do Império Romano, que era uma religião politeísta, ou seja, cultuavam vários deuses. Uma das obrigações é que devia-se
cultuar o imperador. Como os cristãos, né, não cultuavam, então eles eram extremamente perseguidos, eram enviados para espetáculos, né, para serem entregues a animais ou a gladiadores. E aí eles acabavam cultuando nas catatumbas, escondidos, né? Não havia a liberdade de culto, né? Não havia tolerância religiosa. E aí era melhor você, então, começar o ensino, né, a falar de Jesus exatamente nas casas. Ou seja, é a mesma estratégia que se faz hoje em países extremamente fechados para o evangelho. Você ensina as pessoas nas suas próprias casas. E era assim, né? A igreja começou das casas, né? Onde o ensino ele era ministrado a pequenos grupos nos lares, né? E aí, falando aos anciãos de Éfeso, por exemplo, aqui, o apóstolo Paulo, ele mostrou-se como um verdadeiro mestre. Paulo, que a gente sabe que tem uma contribuição enorme aqui nos livros do Novo Testamento, e aí ele ensinava publicamente, né, e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus havia preparado homens para ensinar, homens corajosos, porque assim como em países hoje extremamente fechados ao evangelho, se você for pego, você pode passar por uma situação bem complicada, ser preso e muitas vezes, dependendo do país, executado por traição, não é? Esses primeiros mestres, eles tinham exatamente essa missão, eles tinham que estar preparados, né? Homens para ensinar exatamente na igreja esses primeiros cristãos. E o terceiro e último ponto é exatamente a importância do dom, né, ministerial de mestre nas igrejas hoje, na atualidade. Então, a gente sabe que é uma necessidade. O ensino, a igreja que negligencia o ensino, né, essa igreja ela vai crescer sem estrutura ou sem base para poder discernir. Ou seja, os pais, hoje em dia, que por algum motivo negligenciam o ensino dos filhos, esses filhos eles vão crescer sem uma estrutura para poder lidar com algumas situações que vai exigir deles um certo conhecimento. E a mesma coisa na igreja. As igrejas que negligenciam o ensino, essas igrejas elas passam por algumas dificuldades. Então, há uma necessidade urgente de se preservar o ensino da palavra do Senhor. Então, para o ministério do ensino ele ser eficaz na igreja, é preciso haver, acima de tudo, né, pessoas dispostas, né, a ensinar, pessoas voluntariosas, né, e, acima de tudo, pessoas vocacionadas. Né? A gente precisa de voluntários, pessoas dispostas ali, mas, acima de tudo, cada um trabalhando na sua área. Ou seja, a igreja ela é muito diversa e, com certeza, tem os vocacionados para o ensino, os vocacionados para o diaconato, que não é um dom ministerial, mas é um dom de serviço. Tem o dom de pastor, de apóstolo, de profeta, ou seja, cada um, né, sendo vocacionado para trabalhar na sua área. E aí Deus ele concedeu à igreja professores, mestres, e é preciso que se invista, né, nesse grupo. É extremamente importante para que possa ter cada vez mais um quadro docente qualificado, né? Então, esse dom da parte de Deus é para a igreja amadurecer. Então, quando a gente tem uma igreja que não favorece o ensino, é uma igreja que cresce sem amadurecimento, sem uma estrutura. São crentes que, por situações corriqueiras, já estão completamente abalados, porque não tem ali o ensino verdadeiro da palavra do Senhor, né? Tem apenas o superficial. E a gente sabe que em determinados momentos o superficial não é o suficiente. A gente precisa, de fato, estar preso à palavra do Senhor para entender que nos momentos difíceis a gente pode sim e deve superar com o Senhor. Então, esse é um dom para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã. E também, né, ao mesmo tempo que você ensina, você também desmascara os falsos ensinos, né? Lá em Efésios capítulo
Efésios capítulo 4, Efésios 4:14, diz, né? O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Então, esse dom, o dom de mestre, é para a igreja amadurecer em todas as dimensões cristãs e, obviamente, evitar ou desmascarar os falsos ensinos. Então, é uma grande responsabilidade. Por exemplo, a responsabilidade do discipulado, né? A gente sabe que é algo que a igreja não pode deixar de mão, né? E, normalmente, a gente está acostumado a pensar que o discipulado ele termina, né, quando o novo convertido ele é batizado. Tradicionalmente é isso, né? Tem um curso, isso é o curso do batismo, mas a gente sabe que depois é necessário que esse ensino ele continue. Jesus chamou-nos para sermos seus discípulos, não por um momento apenas, mas por toda a vida. Então tem gente que, por exemplo, faz o curso de discipulado, né, ali para o curso de batismo, para ter ali aquelas instruções básicas, e depois não vem mais para nenhum estudo bíblico da palavra do Senhor, quando é extremamente necessário. Então, nós somos discípulos, servos, não apenas no curso de batismo, mas a vida inteira. Por isso, quem ensina, instrui os crentes para a maturidade da fé. É um aprendizado diário, permanente, contínuo, não é? Imagine um professor que fez a universidade e acha que já está completo ali, ou fez o seminário e acha que já está completo, e que não precisa mais evoluir, não precisa ler mais. É claro que ele vai ficar ali estagnado. É necessário, porque é um ensino, é algo diário, é permanente, é contínuo, tanto para quem é discipulado, quanto para quem está discipulando. E aí alguns requisitos necessários para ser um docente, um mestre, né? Aquele que tem o dom de mestre. Alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer pessoas, né? E aí cabe muitas vezes ao pastor da igreja, com o seu olhar de águia, né? Diferenciar ou ver aquele que tem um dom para determinada coisa. Então a gente aqui está destacando o dom de mestre, mas o pastor da igreja, ele, por conhecer as ovelhas de maneira mais próxima, ele consegue perceber, ó, meu irmão, essa área aqui, você está melhor nessa área aqui, você vai ser proveitoso nesta área, você será eficiente nessa área. Então o pastor normalmente é aquele que, por ter uma visão geral do todo, é aquele que vai colocando cada um no seu lugar, né? Então é extremamente importante você ter essa visão. Mas é importante a gente reconhecer pessoas que tenham o dom, os dons ministeriais, especialmente aqui, como a lição de hoje, ter o dom de mestre, né? Então, por exemplo, na época, né, pessoas com dom ministerial que a gente precisa identificar, né? Então, um primeiro ponto é que a pessoa tem que ser salva em Cristo, né? É lógico, não pode haver dúvidas quanto à própria experiência salvífica por parte daquele que está ensinando, né, para o ministério do ensino. Há pessoas que não creem naquilo que está ensinando, aí não dá, né? Ou seja, não há como aqui eu não dizer verdade sem confiança, sem convicção, sem firmeza. Ou seja, se eu tiver ensinando algo que eu mesmo não confio ou não tenho convicção, pode ter certeza que são palavras vazias, né? Então, primeiro, o crente, docente, mestre, no sentido de professor, ele precisa ser um salvo em Cristo. Outra coisa, não dá para ser professor se não gosta de ler, né? Então, há os cursos das ciências humanas, em que se lê muito, todo curso lê muito, né? Obviamente, mas o curso das humanas se lê muito, o das ciências exatas lê menos, né? Porque atua de outra forma, né? Mas na prática dos números, né? Mas precisa-se ter o hábito da leitura, né? E não dá para você ter alguém na função de professor e não haver o hábito de leitura. Infelizmente, no nosso país,
Leitura é um problema cultural. O brasileiro ele lê muito pouco, né? Então, isso é um problema. A gente lê muitas informações partidas. Se tem muitas informações, isso é um fato, mas se lê muito pouco. E aí, se as pessoas leem pouco, a igreja também lerá pouco. Então, se a gente tem um pastor que lê pouco ou que não incentiva a sua igreja a ler, a estar na ministração da palavra, no estudo, a igreja, por resultado, ela também terá o mesmo segmento. Então, tudo começa da liderança, dos líderes, de um modo geral. Eles precisam estar incentivando, né? E a gente, graças a Deus, na nossa igreja sempre teve esse incentivo, partindo das lideranças da igreja, das principais lideranças, sempre incentivando o hábito da leitura, o hábito de estudar a palavra do Senhor. Então, essa é uma função que tem que sempre estar sendo dita, não é? Apesar da leitura, ela, no nosso país, ser um grande problema, a gente ainda tem um número grande de pessoas analfabetas, isso é um grande problema, né? Como é que você, porque não é simplesmente ler, mas é também entender. E aí, o hábito da leitura, ele era levado a sério no ministério de Paulo. Paulo levava muito a sério o estudo da palavra. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo 4, o versículo 13, que diz: enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Então veja que o hábito da leitura fez parte do ministério do apóstolo Paulo. Eu sou assim, quando estou nos cantos, eu não sei estar ocioso. Então, se eu vou para o médico, eu não saio sem nada, não. Eu já pego um livro, eu disse, qual o livro aqui que eu estou lendo? Pego um livro e vou. Porque às vezes a consulta demora, você fica sentado, e eu não sei estar vendo televisão eu não sei estar assistindo televisão em consultório. Então, eu estou com o meu livro de lado, ou eu levo a revista da EBD, às vezes é uma oportunidade para estar estudando, ou é um livro qualquer e ali eu fico lendo, passa rápido, a gente bota a leitura em dia, eu não sei estar perdendo tempo. Então, leitura é hábito. A gente sabe que tem hora que é difícil, a gente quer descansar, quer desligar de tudo, mas é importante, quando a mente está boa, está descansada, a importância da leitura. E o apóstolo Paulo está aqui: enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura. Então, cria o hábito, né? Está num lugar que vai sair, sabe que vai demorar para ser atendido, leva um livro, leva a Bíblia, leva alguma coisa, um estudo, para estar ali colocando o hábito da leitura em dia. É extremamente importante a gente ter esse hábito. Primeiro, para ser mestre, para ser um professor, em qualquer área, e na igreja principalmente, porque é uma função extremamente importante, tem que ter um preparo intelectual, né? O mestre ele deve compreender, não deve saber tudo, né? Basicamente, eu não fiz seminário, particularmente, conheço muito pouco, mas assim, o pouco que eu conheço, eu procuro me dedicar com afinco, para pelo menos aquilo que eu estou ensinando, eu poder ensinar com convicção. Então, o professor ele deve compreender o mundo da Bíblia, suas questões culturais, as questões linguísticas. Veja a importância dos mestres. O Brasil, não é? Como é que a gente teria a Bíblia em português se não fosse aqueles conhecedores de linguística? Porque você traduzia a Bíblia de uma língua diferente para a língua nacional, então, a Bíblia do alemão para a Bíblia em português, se você não tiver um conhecimento do português para traduzir as palavras, seria realmente muito complicado. Hoje nós temos diversas versões. Quantas Bíblias e versões nós temos hoje? Diversas, não é? E isso é sinal de muita pesquisa e de muito ensino, não é? E isso é importante para que a gente não venha fazer aí, não venha errar, né, com certas exposições. E, por último, precisa ter, além de ser um salvo em Cristo, além de ter um hábito de ler, além de ter um preparo intelectual, precisa ter um coração em chamas, né? Precisamos alcançar as mentes, os corações, e isto apenas será possível quando tivermos obreiros com uma mente bem preparada e conectada com Jesus. Então, é preciso, para a gente já ir concluindo, é preciso desfazer essa ideia que durante muitos anos, muitas décadas, né, se colocou que o crente não tem preparo intelectual. Então, se é crente, não pode ser um doutor, não pode, doutor quando eu digo é que tem um doutorado, né? Não pode ser
um médico, não pode ser um advogado. Não, crente é as profissões mais raras, só os pobres, né? E não tem condições de nada. Ou seja, o preparo intelectual do crente é muito precário. Isso acabou, isso não existe mais. Hoje a gente tem igrejas, boa parte dos jovens já estão na universidade, já concluíram o curso, ou seja, é preciso desfazer essa ideia de que o crente ele não tem preparo intelectual para debater qualquer coisa, né? Como se o crente ele tivesse uma visão muito limitada do mundo, e isso não é verdade. Não é verdade que, necessariamente, se ele estudar, ele vai se esfriar, né? Então, eu não tive nenhum medo, quando eu entrei na graduação de História, de ter um esfriamento espiritual, né? Eu não tive medo nenhum, porque eu tinha convicção a quem eu servia. Muito, quem não tem convicção, assim, qualquer curso da universidade, não é só História, qualquer curso, se você entrar sem convicção, a ciência ela acaba sobrepujando, a razão acaba sobrepujando a sua fé. E aí você esfria. Eu me deparei em alguns momentos com situações em que a fé ela poderia até ser abalada, mas em um momento, graças a Deus, eu superei os 4 anos de universidade, depois ainda mais 2 de mestrado, e em nenhum momento. Claro, talvez um momento ou outro você tenha não seria nem um abalo da fé, mas alguns questionamentos, né? Mas em nenhum momento a fé foi abalada, porque eu estava fazendo um curso, né? Onde se no passado acreditava-se que todo historiador era ateu, né? E hoje nas escolas que eu trabalho, boa parte, pelo menos em uma das escolas que eu trabalho, quase que 100% dos professores de história são evangélicos, né? Então acabou isso. Ou físico, não, vai estudar física, meu Deus do céu, vai se desviar. Quantos físicos a gente não conhece, né? Vai ver frases de Albert Einstein, né? Um dos maiores físicos da humanidade, vai ver frases dele relacionadas a Deus, à existência de Deus. Esses caras eles eram crentes em Deus porque eles sabiam, ou fazer biologia, ia fazer biologia, pronto. Vai deixar de ser crente na segunda semana de aula. E a gente sabe que não é verdade isso, né? Pelo contrário, isso apenas fortalece a nossa fé, porque todas essas ciências elas foram criadas por Deus, permitidas por Deus e servem cada vez mais para nos auxiliar na fé. Então, que a gente possa estar preparado cada vez mais em ensinar a palavra do Senhor com eficiência e com o coração aberto. Amém? Nós encerramos, né? É uma EBD que não é do meu estilo, porque eu gosto da EBD, os irmãos participando, os irmãos presentes, perguntando, tirando dúvidas ou fazendo comentários, mas, infelizmente, são os tempos, né? É provisório, mas o mais importante é que a gente possa explanar o conteúdo da palavra do Senhor, e hoje a gente falou sobre o ministério de mestre. Em pouco tempo nós acreditamos, em pouco tempo mesmo, que voltaremos à EBD presencial e com os nossos debates que são mais importantes. Então, amém. Nós encerramos hoje a lição de número 10, faltam 3 lições para a gente encerrar já essa lição, né? Já tem uma próxima lição já preparada e os irmãos ficam aguardando. Então, vamos orar, encerrando, agradecendo a Deus por mais um estudo. Amém? Deus eterno, maravilhoso, te agradecemos, ó Pai, por mais um EBD que o Senhor nos concede, por mais um EBD que o Senhor nos permite aprender. Continua dando força ao teu povo, dando entendimento e hábito de leitura, para que possamos cada vez mais aprender da tua palavra. Continua abençoando a tua igreja, continua abençoando a Igreja Batista Nacional em Coqueiral. Essa é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos dar início ao trabalho de adoração e louvor ao nosso Deus nesta noite, orando a Deus, agradecendo e orando pela igreja, em nome de Jesus. E logo após nós iremos cantar o hino 414. Assim oremos. Seu Deus, nosso Pai celestial, louvado, exaltado, ó Deus, para todos sempre seja o teu santo nome. Obrigado, Deus, por esse momento aqui na tua casa, por esse ajuntamento, Senhor, nas nossas casas, Senhor amado, invocando o teu nome com sinceridade. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor,
pelo dia maravilhoso que tu nos concede, pelos livramentos. Ó Deus, nesse momento te agradeço pela tua a igreja, o corpo de Cristo, os membros, os congregados, o corpo diaconal, os pastores, os missionários, evangelistas. Ó Deus, todos, ó Deus amado, que fazem parte desse teu corpo, Senhor. Que nós possamos cada dia mais nos unir, cada dia mais nos fortalecer em Ti. Cada dia estar, ó Deus, apegados à Tua palavra, sabendo que os dias são maus, mas também sabemos que a nossa vitória se aproxima. Em breve o nosso Senhor Jesus raiará nas nuvens e que a Tua igreja possa estar fortalecida, contrita, olhando para cima, olhando para o alto, para a soberana vocação que há em Cristo Jesus. Te pedimos também, ó Deus, por esta comunidade, esta localidade, Senhor, aqui, que todos possam ser despertados para ouvir o Teu Evangelho, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Te pedimos também, ó Deus, por este prédio, ó Deus, aqui, que está precisando de reforma. Que em nome de Jesus, venha com o Teu poder, com a Tua graça, a trabalhar nas vidas, ó Deus, e que aquilo que tem chegado, Senhor amado, possa ser multiplicado por Ti, para que possamos ter uma melhor acolhida aqui, Senhor, para a proclamação do Teu Evangelho. Abençoa os Teus servos que estão à frente, Senhor. Teu servo pastor ungido, Senhor amado, e toda a equipe que está com ele a trabalhar. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, Te agradecemos. Fica conosco, ó Deus, durante esse pequeno tempo, onde estamos aqui a fazermos um pouco o Teu trabalho, Senhor. Vem nos usar, nos capacitar, dirigir as nossas vidas nos Teus santos caminhos, com perdão para os nossos pecados, ó Pai, as nossas falhas, e nos enchermos da Tua palavra, do Teu Santo Espírito, para que possamos caminhar na Tua presença, esperando Jesus Cristo. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 414, Acordai. Eis que vamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz, vai gozar e descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor. Trabalhemos pelo nosso Salvador, eis que a vida vai te dar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, cantai, o Senhor não tardará. Eis que vamos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai gozar e descansar. Eis conosco está o insigne capitão, que nos assegura a eterna salvação. Esta santa fé, o invicto pavilhão, vamos trabalhar. E avante na
seja o nome do Senhor. Leremos a palavra de Deus no livro de Colossenses, capítulo 3, de 1 a 4, e depois nós iremos ler o 10, o 12, o 13 e o 15, amém? Colossenses 3, de 1 a 4, diz assim: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. O 10. E vos revestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sedes agradecidos. Amém? Que Deus, pelo seu Espírito, aplique a sua palavra aos nossos corações. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós estamos chamando o diácono Gessivan para fazer oração junto conosco pelo Brasil e pela família. Amém? Logo após a oração do irmão, os levitas estão com a oportunidade para louvarem ao Senhor. Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé, né? E orar a Deus, porque muito estamos precisando de clamar a Deus. A própria palavra de Deus, ela que está em vigor, não perdeu a sua eficácia de jeito nenhum. Diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Amém? Assim oremos. Glorificado e exaltado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pai querido, neste momento, Senhor, de adoração, de louvor a Ti, a Tua igreja, Senhor, se coloca, Senhor, aos Teus pés, debaixo, ó Deus, da Tua potente mão, Senhor, clamando, ó Deus, pelo Brasil, ó Deus, porque passa, Senhor, por uma situação, ó Deus querido, que nunca vimos, não só no Brasil, mas no mundo. Mas, querido Deus, nós estamos clamando a Ti e sabemos, ó Deus, que a Tua misericórdia, a Tua graça, Senhor, ela continua dia após dia, Senhor. A Tua graça, Senhor, ela está, ó Deus amado, neste momento, ó Deus, no nosso Brasil, que significa favor imerecido. Realmente, ó Deus, não merecemos, mas conforme, ó Deus, a Tua palavra é a Tua graça. E, meu Deus, nós Te pedimos a Tua misericórdia para o nosso Brasil. Ó Deus querido, sabemos, ó Deus, que temos falhado, temos pecado, Senhor, mas Te pedimos perdão. E, ó Deus, que este perdão, Senhor, possa chegar não só para o Brasil, mas para o mundo também, Senhor, porque pecamos, mas Te pedimos, ó Deus, a Tua misericórdia. Sim, meu Pai, as autoridades que estão
iminência, Senhor. Tem misericórdia do presidente, ó Deus, ao vereador. Ó Deus, são pessoas que estão investidas, ó Deus, de autoridade, mas, ó Deus, nós vemos muitas vezes as falhas e te pedimos por eles, que tenha misericórdia, Senhor, direciona, dando a eles, ó Deus, sabedoria, dando a eles, ó Deus, temor e tremor diante de Ti, e que nosso Brasil, ó Deus, logo mais possa, Senhor, passar por essa situação e estar cantando, Senhor, o hino da vitória, Senhor, aonde, ó Deus amado, tem aquele salmo, Senhor, aquele cântico que diz: bendita a nação cujo Deus é o Senhor. E, meu Deus querido, nós também te pedimos pelas famílias, Senhor. São inúmeras, ó Deus, famílias que passam por situação, ó Deus, difícil. Ó Deus, Pai, nós te pedimos, Senhor, pela mãe de família, pelo pai de família, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão, ó Deus, sem ter neste momento o pão, Senhor. Mas Tu és o Jeová Jiré, o Deus da provisão. E, ó Deus, o nosso Brasil não está faltando alimento, o nosso Brasil não está faltando nada, Senhor, mas só, ó Deus, a direção, homens, ó Deus, que tenham temor a Ti, Senhor, para que, ó Deus, isso aí seja sanado, Senhor, para que haja emprego, para que tudo, ó Deus, que vem, ó Deus, incomodando, perturbando o nosso Brasil, ele possa ser, ó Deus, assim, sanado, e o Brasil e o povo seja, ó Deus amado, assim, abençoado com emprego, com, ó Deus, manutenção para a sua vida, Deus. Nós te pedimos, Senhor, pelo nosso Brasil, pelas famílias, Senhor, no nome de Jesus, nós te pedimos e te oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém, graças a Deus por mais uma noite na presença do Senhor. Você que está em sua casa, vamos adorar o Senhor ainda em espírito de oração. Pai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem Tua misericórdia, e que eu dependo só de Ti. Posso perceber Tua mão em cada detalhe da nossa história, e que tens cuidado bem de mim. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco para retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui para servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da Tua atenção. Mas onde irei se só Você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de Ti, Senhor. Sou dependente para viver, para correr, para ser, para ver, para sentir, para saber, para andar, para parar, para louvar, exaltar, glorificar o Seu nome. Eu sou dependente para ir, para vir, para descer, para subir, para falar, para ouvir. Eu sou dependente para chorar, para tocar, para falar o nome dEle. Hoje eu vim dizer que não posso viver sem Tua misericórdia, e que essa igreja depende de Ti. Posso perceber Tua mão em cada detalhe da nossa história,
e que tens cuidado tão bem de nós. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Meu guarda fiel, farol que me mostra o rumo do céu. Minha vida, meu lar, meu maior amor é você, Senhor. Estou aqui para servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. De ti, Senhor. Somos dependentes, Senhor. De ti, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Somos gratos a ti, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que foi conquistado por nós. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano e criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor.
lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno, digno é o Senhor, sobre o trono estás, adoro Ele, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Mas digno, Senhor, digno é o Senhor. Obrigado, Senhor. Te louvamos, te adoramos, ó Deus. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento a igreja com graça, saúde e paz. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Quero também dar os bem-vindos, não apenas os irmãos que estão aqui na programação do culto, na gravação, na direção de culto, a Escola Bíblica Dominical, Ministério de Louvor. Estamos num grupo resumido em obediência ao decreto, Mas quero também agradecer por você que está aí na sua residência, você que está na sua casa, juntamente com a sua família, participando do culto, adorando a Jesus. Eu acredito que em tudo nós devemos tirar lições para nossas vidas, Tem sido uma bênção a oportunidade que nós temos, que se não fosse esse meio de comunicação, o YouTube, as redes sociais, nós estaríamos até um certo ponto sofrendo com o culto. E nós devemos dar graças a Deus por tudo. Mas, por outro lado, nós também observamos a importância da igreja estar juntas, de fato, fisicamente, os irmãos ali reunidos, o calor dos irmãos,
aquele barulho santo, né? Chegando na igreja, os irmãos conversando, sorrindo, outros chorando, né? Contando como foi a semana, e é uma bênção. E depois inicia-se o culto com toda a igreja, e os irmãos adorando a Deus, e eu conversava com a pessoa e eu dizia que tudo isso serve para que nós possamos valorizar cada momento, cada instante que nós temos a oportunidade, irmãos, de louvar a Deus. Esse momento está nos ensinando o quanto o tempo de adorar a Deus, de nos congregarmos, ele é importante. Então, que nós possamos priorizar, não é? Eu quero aqui dar uns avisos rápidos e também fazer um agradecimento, né? Os avisos que eu quero dar, se Deus assim permitir, amanhã, nós estaremos na direção da nossa vigília de meia-noite. Na próxima semana, se Deus permitir, eu quero fazer um momento de oração diferente. Eu quero ver se eu faço na segunda-feira presencial, de 7 às 8, substituindo a meia-noite com alguns irmãos aqui. Aqueles que não puderem vir vão enviar os pedidos durante o dia, né? E à noite nós vamos estar aqui num momento, num encontro de oração, substituindo a oração da meia-noite, que eu acredito que vai ser muito importante. Quando eu assim pensei, aí veio a enfermidade e eu tive que ficar de fato detido, mas nós vamos, se Deus assim permitir, né? Irmãos, eu gostaria de agradecer também, né, a uns doadores que a nossa irmã Iraci, né, com aquela simpatia, com aquele jeito, vai para a feira de Cavaleiro, conversa com um, conversa com o outro, fala do projeto que nós temos de distribuir a refeição pronta na segunda-feira. Nós já reativamos esse ministério, né, esse projeto, e ela me passou alguns nomes aqui, a nossa irmã Iraci, inclusive um é sobrinho da nossa irmã Jane, né? Então, tem aqui a Adriana, tem aqui a Edilson e família, o outro é Adriano, mas não quis tirar foto, botou só os alimentos, André, Rose, também uma outra doadora, Givanildo, né? Então, são pessoas que já teve outras fotos que ela me enviou aqui, que eu não tinha passado para os irmãos. Irmão Vadinho e irmão Tota, né? Não sei se vocês estão nos assistindo, mas de qualquer forma eu quero agradecer a você que está fazendo parte desse projeto tão maravilhoso. Amém, meus irmãos? Então, na quarta-feira nós teremos a ceia do Senhor, a Santa Ceia do Senhor, né? O diácono Gessivan me perguntava se iríamos fazer hoje. Eu digo, Gel, vamos fazer na quarta-feira, porque, né, temos os irmãos de forma presencial, né? Vamos fazer, fica melhor assim na quarta-feira. Quinta-feira, a oração presencial, né? A nossa irmã diaconisa Marta estará dirigindo, porque a nossa irmã Neta está ainda se recuperando, né? Amém, meus irmãos? E eu também louvo a Deus pela minha recuperação. Passei uns dias, de fato, com uma fraqueza muito grande no corpo, não tive febre, mas, né, com uma fraqueza e com tosse e outros sintomas. Não estou totalmente recuperado, mas já estou bem melhor, graças a Deus, né? Louvo a Deus por sexta-feira eu ter podido tomar a vacina, né? A vacina tão esperada por muitas pessoas, né? Quinta-feira, na sexta-feira, quando eu cheguei do médico com o pastor Guedo, e era por volta de 11h30, e o local, que é lá no Curado mesmo, o pessoal estava lá, eu digo, eu vou aqui aventurar, porque eu já estava atrasado 2 dias, do dia da data da marcação. E a moça falou assim, que agora eu gosto desses de repente assim, né? Digo, ela vai remarcar, quando ela disse que agora a gente não tem como correr, né? Eu digo, o braço está aqui, e graças a Deus, Santinha essa semana, se Deus quiser, e assim, o diácono Wendel já foi vacinado, né? Gessivan, no dia que foi se vacinar, estava com gripe, mas
E assim Deus vai abençoando cada um de nós em nome de Jesus. Hã? Foi não? Eu com 35 tomei. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, do verso 17 ao verso 32. Efésios, capítulo 4, verso 17 ao 32. Ele tem uma leitura mais ou menos parecida com a que a nossa irmã diaconisa Noêmia leu aqui na frente. Diz assim: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte, mas antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente que for boa, para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Pai, muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelos ensinamentos que desde o início estamos aqui aprendendo, pelos louvores que podemos glorificar o Teu nome. E desta feita, ó Deus, já Te louvamos pela leitura da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, que é o agente que transmite a palavra para o coração e para a mente do homem, possa assim agir no nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Essa leitura que nós fizemos aqui só, né, de uma forma lenta, né, bastante, né, num compasso lento, já nos dá uma ideia da forma como nós, os crentes, devemos proceder. E Paulo sai nesses versículos que nós temos aqui, especificamente do 17 ao 32, ele já sai trazendo uma orientação, não só de procedimento com relação ao entendimento que nós temos de ter da palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, mas de um conhecimento em prática, de uma vida em prática. Tanto da nossa vida compromissada com Deus, mas também da nossa vida com compromisso com o próximo. Entendendo que antes nós vivíamos
na ignorância do pecado, vivíamos na ignorância da falta do entendimento. E Paulo escreve aqui para Éfeso, e essa Éfeso, ela era a capital principal da província da Ásia. O templo de Diana, que também é chamado de Artemis, o templo desta deusa era uma das sete maravilhas do mundo antigo. Em sua inscrição, a cidade se gabava de ser a alimentadora desta deusa, que por sua vez faz de Éfeso a mais gloriosa das cidades asiáticas. E é nesse cenário que surge justamente o apóstolo São Paulo, contrariando algumas ideias. Paulo, em suas viagens missionárias, abriu muitos trabalhos, inclusive na igreja, na cidade de Éfeso. E Paulo, ele era aquele apóstolo que pela revelação de Deus ele entendia e ele percebia que em cada localização havia um tipo de problema. E Paulo sabia que a dedicação da cidade de Éfeso a esta deusa, não é? Tornava essa cidade uma cidade que chamava muito a atenção, e ali, não apenas para os habitantes de Éfeso, mas para os que faziam o turismo comercial de conhecimento, ao chegar nesta cidade, eles de fato se admiravam com todo aquele espetáculo do templo desta deusa. É muito comum nós, irmãos, nos admirarmos com aquilo que nos chama a atenção. Eu estava assistindo um programa na televisão que fala sobre, mostrando a natureza nos seus aspectos, e cada imagem, irmãos, que você de fato fica maravilhado, não é? Você fica maravilhado com o esplendor da natureza, com o poder, com a beleza, com a simplicidade da natureza. E todo este cenário, não é? Essa imagem, ela provoca em nós algumas sensações. E por um momento a gente até deseja estar naquele lugar, morar naquele lugar. O que acontecia com Éfeso não era diferente. Não só para os moradores, mas para os turistas, quando chegavam, que viam aquele templo, olha aí. Muitos eram induzidos a crer e acreditar no ministério daquela deusa, chamada Artemis. Jesus também dá uma lição para os seus discípulos, quando, em um dado momento, evangelizando com seus discípulos, e eles passam pelo templo de Salomão, e os discípulos, olha, Senhor! Eles se admiravam daquele templo. Hoje, eu acredito que nós podemos construir uma grande igreja de forma simples para agregar muitos que irão se converter. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela deve ser simples na sua natureza. A beleza da igreja física, ela não deve gerar um impacto nas pessoas, mas o que deve gerar é aquilo que por intermédio dela é ministrado. E quando os discípulos olharam para aquele templo, Jesus disse, olha, não ficará pedra sobre pedra. E Jesus estava justamente ensinando que essas coisas não devem nos impressionar. Devemos sim estar firmes na palavra do Senhor. E é nesse cenário, como eu falei, que surge o apóstolo Paulo, contrariando algumas ideias. E ele cita pelo menos 4. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, no capítulo 5, Paulo ele diz que Cristo é que alimenta a igreja. Capítulo 5, verso 29. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes alimenta e cuida dela, como também Cristo o faz com a igreja. Então Paulo está dizendo, olha, não é a impressão deste templo, desta deusa Artemis, mas o que nos alimenta,
o que nos dá de fato fortaleza, entendimento, é a palavra de Cristo, porque essa é que de fato nos alimenta. Segundo, a igreja, ela é a noiva gloriosa ou radiante de Cristo. Capítulo 5, verso 27, Paulo, ele diz, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Paulo contrapõe justamente a igreja com relação à natureza das pessoas que cultuavam aquela deusa. Paulo está dizendo, a igreja que Cristo vem buscar é a sua noiva, e é essa igreja que ele alimenta, que ele cuida. Irmãos, por mais dificuldade que nós estejamos passando, que o mundo cristão, mas as igrejas que verdadeiramente se alimentam da palavra, que ministra a palavra, que ensina a palavra e que procura ter o cuidado, ser esta noiva, esta igreja, em meio a todas as adversidades, é uma igreja que permanece firme. É uma igreja que permanece na presença do Senhor. Terceiro, Paulo apela para uma razão motivada pela fé cristã. Esse mesmo capítulo 5, do verso 8 ao verso 14, Paulo, ele diz, pois outrora eras trevas, porém agora sois luz do Senhor, e andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto é só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ou tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Paulo traz essa advertência à mente da igreja de Éfeso. Paulo está dizendo, olha, a igreja de Cristo, ela é separada. O procedimento, a forma de se comportar, a forma de tratar as coisas com justiça, com verdade, é diferente do conceito humano. E Paulo, ele prossegue dando algumas orientações como base em essa nova vida santa. E aí nós voltamos para o capítulo 4, o verso 17 e 18. O verso 17 e 18 do capítulo 4, Paulo, ele diz, e isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações. Irmãos, não é tão difícil da gente perceber, não é tão difícil da gente entender, à luz da palavra, que o mundo, ele tem tentado com algumas teorias, com algumas filosofias, e por que não dizer, com algumas teologias desvinculadas da palavra de Deus, com uma interpretação má e errada para contrariar a palavra de Deus. E Paulo está dizendo, olha, desperta, observe, conheça a palavra, o estudo que esta igreja proporciona nas quartas-feiras, na escola bíblica dominical, são estudos que nos trazem o entendimento e a preocupação e o cuidado que nós devemos ter em conhecer as Escrituras. Aí Jesus, ele diz, porque são essas que dão testemunho de mim. E o que nós precisamos, irmãos, é buscar o testemunho de Cristo, porque à medida que nós buscamos o testemunho de Cristo através da palavra, nós vamos entender o que é a favor e o que é contra a palavra.
Nós vamos entender o que é moral e o que é imoral. Nós vamos entender o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Nós vamos ter a percepção e a revelação de pessoas que muitas vezes com a voz suave, com a voz macia, mostrando um certo entendimento, mas por trás são aves de rapina, são raposas, que tentam justamente desqualificar, desfazer a palavra de Deus. Olha que já se chega ao ponto de dizer que a Bíblia tem que ser refeita. Isso dito por católicos e por cristãos. Que a Bíblia precisa passar por uma nova releitura, por uma nova interpretação. E Jesus disse, aquele que mexer em uma vírgula sobre ele, cairão os flagelos. E Paulo então dá esta orientação. Vaidade do seu sentido de pensamento, obscurecidos no entendimento e dureza do coração. No verso 22, Paulo fala sobre despojar do velho homem, ou seja, se desprender do velho homem. Em fevereiro de 2005, o guitarrista da banda de rock, Brian Head, eu acho que é mais ou menos assim, colocou no correio uma carta de demissão desta banda. Esta que ganhara vários discos de platina, com mais 11 milhões de discos vendidos. Mas qual o motivo? Dinheiro, fama, posição elevada aos demais? Não. Simplesmente, este guitarrista, este solista, ele conheceu a palavra de Deus e ele entendeu que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Ele entendeu que a palavra de Deus liberta o homem do pecado, tira das trevas e leva para a maravilhosa luz. Louvado seja o nome do nosso Deus. Paulo fala no verso 23 desse capítulo 4. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Renovar no espírito. Nossa transformação começa com a aceitação do Senhor Jesus Cristo, que resulta em uma nova vida, em um novo coração, em um novo espírito, em uma nova paz e liberdade. É fácil identificar, irmão, uma pessoa que foi transformada pelo poder do Evangelho. O antes e o depois. É tão interessante quando a gente vê as pessoas que praticam educação física para perder peso, né? E eu acho assim magnífico. As pessoas que de fato se esforçam, que se dedicam, que fazem os exercícios, passam por uma disciplina alimentar e depois esta pessoa tem a alegria de apresentar. Isso a gente vê muito no Face, né? A gente vê muito. O antes e o depois. Né? E é interessante que o antes, a pessoa faz questão de apresentar um rosto sério, triste. Mas o depois é um rosto alegre, porque alcançou o objetivo. Assim deve ser, irmãos, a nossa vida. Não é? Tem crente que só vive aborrecido. Tem crente que só vive reclamando. Tem crente que não transmite a paz que ele recebeu. Será que recebeu? É impossível não receber uma paz e não transmitir. É impossível. É impossível você, um exemplo que recebe algo de tão especial para você e que você tem uma família, a primeira coisa com quem você quer participar é com a sua família. Eu me lembro, eu estava conversando com o Diego esses dias e eu trabalhei aonde, irmãos? Na livraria, né? E houve uma dessas livrarias que ela vendeu tanto, foi um sucesso de vendas. E chegou dezembro, eu recebi o 13º.
Bom, normal, dentro da lei. Depois chega uma outra pessoa próxima ao departamento pessoal e chega para mim e diz: irmãozinho, olha, alegra teu coração. Eu disse: conta a bênção. Está vindo aí um 14º. Eu digo: eu não acreditei que trabalhei tantos anos, nunca recebi 14º, mas não é que veio o 14º? Quando foi com mais 10 dias, o mesmo irmãozinho, não sei se tu vai acreditar, mas está vindo aí um 15º. Glória a Deus, hein? Irmãos, e quando a gente recebe uma notícia alegre, a primeira coisa com quem a gente quer participar é com a nossa família. Com quem a gente quer comemorar é com a nossa família. E se nós recebemos, irmãos, essa transformação, essa paz, esta alegria, se nós recebemos de Deus esse investimento para a nossa vida espiritual, a nossa vida, o nosso comportamento, o nosso testemunho, ele deve ser compartilhado com os nossos. O que é que eu estou compartilhando com os meus parentes, com a minha família, com os meus vizinhos, com a igreja, com os amigos? É uma postura de aborrecimento, de reclamação, de ignorância? Não! Quem aceita Jesus, ele tem uma posição firme, porque ele é contra tudo, como diz aqui a Bíblia, contra tudo aquilo que é contra a santidade, a palavra de Deus. Mas em comparação, nós testemunhamos a alegria desse poder que nos libertou, que nos transformou e que nos fez uma nova criatura. Eu posso ouvir amém, irmãos? Renovar no Espírito. Louvado seja o nome do nosso Deus. No verso 24 desse capítulo 4, e Paulo diz: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Revestivos do novo homem. E qual é a roupagem? Justiça e santidade. Irmãos, essa palavra justiça, ela é tão profunda. Justo não é apenas você achar errado uma pessoa bater num cachorro. Justo não é apenas você devolver um troco que você recebeu a mais. Mas a justiça, ela é muito mais do que isso. A justiça é eu fazer uma análise de duas situações, de uma pessoa que amo e de outra que amo menos. Onde a pessoa que eu amo mais está errado e eu vou cobrir o erro daquela pessoa porque eu amo mais essa do que a outra. E aí isso não é justiça. A justiça é eu entender e dizer: lhe amo profundamente, mas você, meu irmão, minha amiga, está errado. Há muita gente que procede assim. Há muita gente nas negociatas. Há muita gente na política. Há muita gente em todas as entidades, inclusive na igreja, que deixa de agir com justiça para agir com simpatia. Cuidado. Porque é a palavra de Deus que manda a gente se comportar desta forma. Justiça e santidade, separado, reprovando as obras das trevas. Não é concordando. Isso é assim mesmo, isso é normal. Devemos ter cuidado com essa palavra, o novo normal. Obviamente que essa palavra está sendo forte por conta das restrições que estamos tendo por causa do vírus. É até comum, é até compreensível, mas nós temos que ter muito cuidado com esse novo normal também. Verso 25, Paulo diz: deixai a mentira. Por que ele destaca isso aqui? Porque tem gente que vive na mentira. Tem gente que é tão mentiroso que parece verdadeiro. Já ouviu essa frase dizer: olha, conte uma mentira 10 vezes que ela vai se parecer uma verdade. Mas para Deus a mentira é mentira. E o pai da mentira é o pai do diabo. É o diabo que é o pai da mentira. Paulo diz: deixai a mentira. É difícil. Mas Paulo, a palavra de Deus por intermédio de Paulo diz que nós devemos. Não deis lugar ao diabo.
Ora, quando não se dá lugar a Deus, o diabo ele entra. Precisamos ter muito cuidado. Jesus repreendeu a Pedro, que há 2 passos atrás, Pedro disse: tu és o Cristo, o enviado de Deus. Quando é daqui a pouco, a 2 passos na frente, Jesus repreende Pedro e diz: olha, o diabo quis ir andar contigo, Pedro. Se um homem que foi usado por Deus e revelou, e Jesus disse: não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai, isso numa caminhada. O quanto nós devemos, irmãos, ter cuidado para não dar lugar ao diabo. Furto, verso 28, que é o roubo, é a subtração de um objeto que alguém tira de outro, mas roubar o tempo, a consciência também. Amém, meus irmãos? A consciência. Né? Verso 29, palavra torpe. O cristão é conhecido pela sua linguagem. Aquela pessoa que tinha uma linguagem cheia de vícios, de palavrões, cheia de segundas intenções maldosas. Quando essa pessoa se encontra com Cristo, tudo é transformado. É uma nova roupagem, não apenas física, mas é uma roupagem, toda a estrutura de vida desse cidadão, dessa cidadã. Na sua mente, no seu coração, na forma como ele se expressa. Verso 30 do capítulo 4. Não entristeçais o Espírito Santo, para o qual está selado para o dia da redenção. Amém? Então é o Espírito Santo. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Nós, quando cantamos, eu tenho a marca da promessa, eu tenho a marca da promessa. Essa promessa, irmãos, é este selo. Amém? Nós fomos marcados na nossa alma, no nosso coração. O animal, né, o touro do campo, né, das fazendas, ele recebe uma marca através de uma queimadura que pertence a tal fazendeiro. Não é isso? E nós recebemos essa marca. E às vezes a gente canta: faz o meu coração arder, faz o meu coração arder. Esse ardor no nosso coração é essa marca de Cristo em nós, através do Espírito Santo. Amém? Verso 31, eu acho lindo, irmãos, essa é Paulo dizendo isso. Olha, toda amargura, toda ira, toda raiva, toda gritaria, essa gritaria é discussão com elevação da voz. Imagina, não é, um casal de cristão que discute ao ponto do vizinho da direita, da esquerda, de trás e o de lá do terminal do ônibus escutar, né? Tu não, viu, Brígida? Bora perto do terminal ali, né? De escutar, irmãos, as discussões, as brigas. As pessoas vão dizer: esse casal não é crente. Cristão tem que ter equilíbrio, cristão tem que ter sabedoria. Amém, meus irmãos? Toda amargura, ira, não faz parte mais de um coração, apesar de que em um dado momento pode vir uma tristeza. Paulo, a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Significa que por um momento a gente pode se irar, estamos num mundo difícil, mas essas coisas não devem nos dominar. Amém, meus irmãos? Tudo isso deve ser retirado. E para finalizar, no verso 32, Paulo ele diz: antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Sendo benignos. Use da bondade que você tem. Paulo, quando ele diz o bem que devo fazer não faço, significa que há momentos que a gente pode fazer. Eu posso não saber seu pai, seu esposo, sua esposa, seu filho, seu tio, seu parente, mas Deus sabe. Na hora que a gente pode fazer e não faz. Então é ser benigno, ser misericordioso. Não é?
olhar até para o pecador, e assim deve ser com misericórdia. Estava vendo agora uma notícia, né, que um determinado pastor da televisão está com Covid, num estado, precisamos orar por ele. Pastor desses que é da linha da prosperidade, né? E uma pessoa aborrecida embaixo disse: é bom que você morra. Aí a gente vê, irmãos, que não é esse tipo de atitude que nós devemos ter. Devemos orar sim por quem quer que seja. Amém, meus irmãos? Que Deus, pois, nos abençoe, o Senhor nos guarde e que a bondade e a providência do Senhor permaneça conosco. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Quero aqui, irmãos, antes da oração, falar sobre a nossa reforma. Está em andamento o sorteio do ventilador, né? Vamos, né? Quem já comprou, compre mais, né? E para a gente ir movimentando. Eu quero, irmãos, pela fé, em setembro já começar uma jornada de reforma, juntamente com os irmãos. Setembro, o sol já começa a aparecer, não é? Eu quero começar com uma limpeza bacana lá embaixo, uma limpeza, e depois nós vamos vendo a possibilidade de já iniciarmos e nos movendo pela fé, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, eu quero aproveitar antes da oração final aqui e já convocar aqui alguns irmãos para me ajudar na oração de amanhã. Se Léo puder enviar uma reflexão, viu? Até às 8 da noite. Brígida, uma canção. Amém? Nédia, você faz uma oração por missões. Irmã Noêmia, diaconisa Noêmia, a senhora faz uma oração pela família. Diácono Gessivan, se puder também fazer uma pequena reflexão. Amém? Josias, uma canção. Wendel, uma oração pelo nosso Brasil. Célio, uma oração pela nossa igreja. Amém? Esses irmãos aqui já estão convocados e amanhã eu faço as demais convocações. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Estamos assim, encerrando o culto em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Soberano e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma semana que o Senhor nos concede e por uma que se inicia. Muito obrigado por este culto, pela vida dos meus irmãos, por aqueles que estão aqui fazendo a programação, pelos irmãos que estão em casa, pelo amigo, pelos doadores, Senhor, desta obra. Que o Senhor continue abençoando cada um dos teus filhos, Senhor. Muito obrigado, nos abençoe na nossa reforma. Nós queremos, Senhor, daqui para o final deste ano, no mais tardar início de 2022, Senhor, fazer a reinauguração do nosso templo para louvar e glorificar o teu nome. Que o Senhor possa nos enviar todas as condições e quanto a nós, estaremos nos movendo pela fé, estaremos orando, estaremos contribuindo, estaremos sim fazendo a tua obra. Abençoe teu servo, pastor Gleidson, Senhor, que amanhã retorna para mais uma consulta, que o Senhor dê graça, dê força ao teu filho e vá curando o teu servo, meu Deus. Abençoe o nosso irmão Alexandre, que se encontra internado, e tantos outros que são carentes da tua providência. Esta oração que fazemos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, de hoje para sempre. O povo de Deus diz: amém. Em Cristo, sempre avante. Deus abençoe.